Boa noite aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena e aos amigos de casa. Hoje, dia 24 de abril de 2026, estamos no mês verde e azul. A cor verde representa a prevenção ao acidente de trabalho. A cor azul representa a conscientização sobre o autismo. Nesta última sexta-feira do mês, o Centro Espírita Maria Madalena oferece aos amigos a palestra mensal. E quem nos dará o prazer de conhecer sobre o que muda o cérebro quando perdoamos é a nossa irmã do Centro Espírita Luz e Caridade em Olaria e trabalhadora do 17º CEU, da área de comunicação, Janaína César. 17º CEU quer dizer Conselho Espírita de Unificação. Janaína já fez palestra aqui no centro presencial e hoje fará online. Muito bom estarmos juntos online uma vez, Janaína. E que tenhamos um momento muito fraterno através de suas palavras. Seja bem-vinda, Janaína César. Obrigada, Igara. Obrigado, Centro Espírita Maria de Madalena, pela oportunidade de trabalho. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Ah, que bom, que bom. Então, podemos iniciar, né? Pode iniciar. Muito agradecida, Janaína. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês a oportunidade de trabalho. E antes da gente refletir sobre o tema, vamos fazer a nossa prece, está interligada ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Maior. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, que nessa hora tu estejas conosco nesse trabalho da noite, que tu possa nos assessorar, que tu possa nos auxiliar, trazendo informações importantes de forma intuitiva para que o trabalho se dê na maior segurança, seja na parte doutrinária, seja na parte técnica. Devolvo a todos nós e que iniciemos o nosso trabalho agora. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vou pedir para que coloque a apresentação na tela, por favor, para a gente iniciar a nossa tarefa. Então, o tema de hoje é o que muda o cérebro quando perdoamos. E é uma pergunta, né? O que muda o cérebro quando perdoamos? E a gente vai iniciar a reflexão com essa pergunta. O que muda o cérebro quando perdoamos? Será que há alguma mudança no nosso corpo, no nosso pensamento? O que será que realmente vai ocorrer quando a gente trabalha a questão do perdão? Será que vai ser uma coisa boa? Será que vai ser uma coisa ruim? E se for boa, como se dá? É fácil perdoar? Nossa, tantas perguntas, não é verdade? Próximo slide, por favor. Bom, uma frase que a gente ouve muito, né? Quando Jesus falou 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com 70 vezes 7? É apenas uma conta ou não? Por favor, próximo slide. Então, hoje, como introdução, eu vou trazer a fala desse jovenzinho do canal chamado Gemide Canal. Ele é um jovem que tem mais ou menos 10 anos, eu acho que já completou 11, tá? E ele traz, né, quem ainda não conhece, se puder entrar nesse canal para ver, é um jovenzinho que traz questões dentro da neurociência que tocam muito, muitos estudos, muitos ensinamentos que a doutrina traz. E hoje ele está falando sobre a questão do perdão e a neurociência. Então, esse jovem, ele responde uma questão
de uma seguidora, né, que ela faz a seguinte pergunta, né? Gemide, Jesus mandou perdoar 70 vezes? Mas isso não é ser trouxa, ou seja, não é ser bobo? Não aceitar, agir dessa maneira, né, seria bobeira, besteira. E aí o jovenzinho, ele dá uma explicação genial dessa mensagem. E a gente vai fazer uma interligação doutrinária. Então, ele diz o seguinte, que na biologia, tá, perdoar é sobrevivência. E é interessante ele dizer que na biologia perdoar é sobrevivência. A doutrina espírita, ela nos traz de que perdoar, né, ele pode não ser fácil. Não ser fácil na condição que nós estamos, né? Estamos como espíritos de terceira ordem, ou seja, com muita dificuldade ainda de lidar com as questões da vida, com as nossas questões. Mesmo sendo difícil perdoar, né, é importante que o perdão seja realizado por nós, tá? Perdoar não só o outro, mas também perdoar nós mesmos, certo? E aí ele segue. Pode passar. Ele diz que guardar mágoa deixa seu corpo em estado de alerta. Veja bem, guardar mágoa deixa seu corpo em estado de alerta. A doutrina diz, a doutrina espírita, o espiritismo diz que quando a gente cultua sentimentos não bons, né, nos causa um mal não só no corpo, como na alma. Quando nós cultivamos sentimentos não bons, a gente também acaba o quê? A gente acaba tendo em torno da gente espíritos que são simpáticos a esse sentimento. Então, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu penso algo não legal de uma pessoa que realizou também uma coisa não boa comigo, né? E eu fico alimentando aquilo, né? Eu vou criar uma atmosfera espiritual fluídica não boa. E isso vai atrair coisas não legais, não só para o meu entorno, para a minha mente e para o meu corpo. Então, quando ele diz que a biologia, né, que a neurociência diz que a gente guardar mágoa entra em estado de alerta, está muito semelhante, né, ao que a gente vem aprendendo da doutrina. Mas vamos ver que estado de alerta ela quer dizer. Então, ele está dizendo que esse estado de mágoa, né, a gente ficando magoado, cultivando esse sentimento, né, é como se o nosso corpo estivesse inflamado o tempo todo. Por que será que eu senti, né, mágoa? Eu não consegui perdoar alguém porque eu tenho raiva, né, de algo que alguém me fez e eu não consigo nem olhar para a cara dessa pessoa, né? Por que que meu corpo, ele, segundo a neurociência, né, segundo a biologia, é como se estivesse inflamado o tempo todo? Vamos lá. E aí ele diz o seguinte, que quem não perdoa está vivendo uma zona de guerra o tempo todo. E aí, com isso, né, o que vai acontecer? Segundo eles, adoece o corpo. E é como a doutrina mesmo diz, que o que a gente pensa, né? Porque nós não somos só espírito, né? Nós somos, quer dizer, nós somos espírito, mas possuímos um corpo, enquanto estamos encarnados, um corpo de carne, que é esse, e também o perispírito, que ele é intermediário o quê? Das nossas sensações, né? Dos nossos sentimentos. Então, o que eu penso de ruim, ele vai, né, vai atingir o meu corpo físico e vai gerar doença. Se eu penso uma coisa boa, vai gerar o quê? Harmonia, paz no meu corpo. E a neurociência está dizendo que se a gente cultivar esse tipo de sentimento, a gente cria uma zona de guerra, tá? E acaba gerando a doença no nosso corpo. Vamos seguindo. E aí, por que que... E eu estou falando o que a neurociência está trazendo na fala do menino, né? Ele diz que a mágoa cria uma trilha neural
no nosso cérebro, né? E aí, ela criando essa trilha, é como se fosse uma marca, né? Quanto mais, quanto mais o sentimento está ali latente, essa trilha neural, ela também está muito viva. E através dela é que vai repercutir no nosso corpo. Vamos seguindo. E aí, voltando à questão que a menina perguntou, né? 70 vezes 7, a gente deve perdoar 70 vezes 7, e aí a gente também faz um paralelo, né? Por que Jesus disse que a gente deveria perdoar 70 vezes 7? Ele diz que, assim como a gente fica pensando muito na mágoa, a gente está criando uma trilha neural no nosso cérebro, certo? Tá? Como se estivesse fazendo uma marca nele, né? E fica aquilo latente. Então, se eu perdoar, segundo ele, né? Se eu perdoar várias vezes, muitas vezes, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma outra trilha neural no meu cérebro, e ele diz que eu fazendo isso, né? Nós fazendo isso, perdoar mais de uma vez, né? Se eu perdoar uma vez só, essa trilha neural não vai apagar a da mágoa. Mas se eu perdoar várias vezes, né? Porque quando a gente tem um pensamento focado, pensando sempre, está criando a trilha neural. Eu posso apagar essa trilha, né? Que foi gerada pela mágoa. Vai seguindo. Então, ele diz o seguinte, que o cérebro ele vai precisar de repetições, que aí na neurociência chama de neuroplasticidade. Tudo isso que o nosso amiguinho está trazendo, esse jovenzinho, eu estou trazendo um resumo da fala dele para mais adiante a gente tentar explicar. Mas é muito interessante o que a neurociência traz, né? Então vamos lá. Então precisa de muita repetição. E aí ele diz que se a gente tem muita repetição, né? Que aí o cérebro ele vai entender que aquela trilha de dor, aquela trilha neural de dor que foi criada, se eu perdoar várias vezes, criando uma outra trilha, essa trilha de dor ela vai ser apagada. Então, vamos guardar essa informação, né? Que a trilha de dor vai ser apagada. Pode deixar nesse aí. E aí, ele está, para finalizar a fala dele, né? Ele diz que então perdoar é um tratamento, né? Que o perdão é um remédio da alma. E aí, nessa fala que ele traz, é muito semelhante ao que a doutrina espírita traz para a gente, né? Que quando a gente perdoa, tá? A gente se liberta. Porque enquanto a gente está carregando aquela mágoa, é como se fosse um peso, é como se fosse uma corrente, né, amarrada numa pedra, e é difícil da gente caminhar, na verdade. E aí, quando eu consigo perdoar, né, eu liberto, e liberto não só, né, o meu cérebro, mas também a minha alma. Por que isso? Mais adiante a gente vai trazer. Pode passar mais uma vez. Então, para a gente entender mais ou menos essa fala científica que ele está trazendo dentro da neurociência, né? Da neurociência. Então, perdão e a neurociência. Para a neurociência, o perdão é um dos comportamentos mais complexos e desafiadores da experiência humana, né? Então, quando ela diz isso, vai bem ao encontro do que a doutrina diz. Perdoar é fácil, gente? Não é fácil. Principalmente quando alguém nos faz alguma coisa muito violenta, muito agressiva, né? Nós vemos hoje em dia no noticiário, nas redes sociais, onde atos que são gerados, né, principalmente com a questão da mulher, a violência da mulher, como é que essa pessoa que sofreu esse ato, ela vai ter, né, a facilidade de perdoar, né? Em coisas mais simples a gente não consegue perdoar logo de cara, a gente precisa de tempo, a gente precisa refletir, a gente precisa entender o porquê o outro fez aquilo e também entender por que eu estou tão magoada com uma situação simples. Imagina
uma situação mais agravante. Então, né, não é só desafiador, é complexo, é difícil, mas a gente precisa trabalhar isso. Por que a gente precisa? Pode ficar aí nesse slide. Por que a gente precisa trabalhar o perdão? Iniciar ele agora, para mais tarde, quem sabe, a gente conseguir com maior facilidade. Porque quando a gente desencarna, né, a única coisa que a gente leva, né, para o mundo dos espíritos é o quê? São os nossos sentimentos, os conhecimentos que a gente adquiriu aqui na vida, enquanto encarnado, né? São as nossas paixões, são os nossos vícios, são as nossas virtudes. Então, se eu estou com esse sentimento de mágoa comigo, eu desencarno, eu não trabalhei isso, eu vou levar isso lá para o mundo dos espíritos, para o mundo, né, dos espíritos, e quando eu tiver que reencarnar e até lidar com essa pessoa de uma outra maneira, com outro corpo, né, por mais que tenha o esquecimento do passado, né, como esse sentimento, de uma certa maneira, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma certa dificuldade com essa pessoa, mesmo que ela esteja em outro corpo e eu também. Então, é importante a gente gradativamente trabalhar esse sentimento. Então, quando ele diz que é complexo, é por aí. E aí, seguindo, a neurociência, ela tem mostrado que perdoar é, antes de tudo, um processo biológico e psicológico que modifica profundamente o funcionamento cerebral. E aí ele está trazendo esse lado da ciência. Por quê? Como ele disse lá, o menino, né, quando a gente fica cultivando muito aquela mágoa, quando a gente fica cultivando muito um pensamento, seja ele bom, seja ele ruim, ele cria o quê? A trilha neural. E aquilo fica, né, marcado lá no nosso cérebro e aquilo fica falando muito alto para a gente, né? Então, se eu tenho essa trilha neural de uma coisa não muito boa, um sentimento não muito bom, isso vai me afetar psicologicamente, isso vai me afetar biologicamente, no caso do organismo, como ele citou, e a gente vai falar mais adiante em que momento, né, vai criar essa guerra interna dentro da gente. Vamos lá. Fazendo um resumo da fala dele, né, na biologia, perdoar muitas vezes é sobrevivência. Por quê? Sobrevivência no sentido para que a gente tenha um corpo equilibrado, tá bom? Segue. Reforçando a fala dele, né? A ciência descobriu que guarda-mágoa deixa o seu corpo em estado de alerta máximo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não só a questão da mágoa, mas qualquer outro sentimento não bom, tá? Vai deixar a gente em estado de alerta máximo. Segue adiante. E aí a gente vai começar a explicar essa fala desse menininho, né? Então, tem o cortisol. O que é o cortisol? Ele é um hormônio essencial que regula o metabolismo, a resposta ao estresse e o equilíbrio do sistema imunológico. É produzido pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins. É conhecido como hormônio do estresse, devido ao seu papel central em preparar o corpo para situações de pressão física ou emocional. E aí a gente tem aqui uma imagem, né, das múltiplas funções desse cortisol. Quando o cortisol está em equilíbrio, o que ele vai fazer? No cérebro, ele vai regular, né? Ele vai regular o sono. Agora, se ele não tiver em equilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai ter muita insônia, a gente vai ter muita dificuldade em dormir, né? O cortisol nos vasos sanguíneos, controlado, equilibrado, o que ele vai fazer? Ele vai manter a pressão arterial numa boa. Mas se não tiver, o que o cortisol fora, né, fora do equilíbrio, o que ele vai fazer? Vai fazer com que a pressão aumente muito, né? A questão
do cortisol nos tecidos, né? Nos tecidos, controlando o processo inflamatório. Lembra quando o menino disse que quando a gente está cultivando aquele sentimento da mágoa, parece que a gente está, né, tá com inflamação, né? Por quê? Se ele está em equilíbrio, tá? Ele faz com que a gente tenha um anticorpo muito bem equilibrado. E quando esse cortisol está fora do equilíbrio, faz com que a gente tenha uma facilidade nas inflamações, né? Na questão da célula do fígado, regula o metabolismo da glicose. Se ele estiver desequilibrado, a nossa glicose também vai, né? A questão nas glândulas suprarrenais, ele libera na corrente sanguínea, então o nosso, vamos dizer assim, o nosso estresse, ele vai ficar, se a gente tiver com o norte-cortisol equilibrado, a gente não vai ter problema de estresse. E caso ao contrário, vai ter. Então, quando ele diz que a gente está em guerra o tempo todo, né, que há um perigo, é por causa disso. O sentimento, o que ele vai fazer? Vai criar a linha neural, que vai mexer com o nosso cortisol, e o que o cortisol desequilibrado faz? Vai mexer na nossa pressão, vai mexer no nosso cérebro, vai mexer na questão do nosso equilíbrio na questão da saúde. Então, por isso, né, que é como se fosse um estado de guerra, tá bom? Segue adiante. Aí, de novo, a pergunta: por que 70 vezes 7? Por que devemos perdoar 70 vezes 7? Né? Diz, trilhas neurais. O que são as trilhas neurais? São caminhos, conforme está ali a imagem, formado por conexões entre neurônios que se desenvolvem e se fortalecem através das repetições de pensamentos e comportamentos. Então, a gente aprende na doutrina espírita que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente pensa. Tem gente até que diz assim, pensou, plasmou, não é verdade? Que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso comportamento, porque o nosso comportamento ele está muito ligado ao que a gente pensa, à nossa vontade, né? E como eu falei anteriormente, né, o nosso pensamento faz com que, né, seja transmitido para o nosso corpo informações que harmonizam, como também informações que desestabilizam o nosso corpo físico, né? E outra coisa que também pode gerar nessa questão do pensamento é a gente angariar, né, companhias espirituais que são simpatizantes com esse sentimento. E o que vai acontecer? Vai potencializar muito aquelas emoções que a gente está ali. E aí, quando se diz que 70 vezes 7 não é uma conta, é a gente perdoar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes serem necessárias. E esse quantas vezes serem necessárias são em todas as encarnações que a gente tiver, enquanto estivermos no estado de espírito de terceira ordem. Porque nesse estado é muito comum, né, pelo estado de ignorância que nós somos, que estamos, né, a gente não compreender as questões da vida, não compreender o outro. E se caso o outro nos fizer algum mal, a gente ainda, no século XXI, a gente ainda tem aquela lei de Talião, né, que se me fez algum mal, o mal também tem que ser para ele. E a doutrina espírita diz para a gente o seguinte, que existem as leis divinas, e elas é que são responsáveis pela administração do universo, né? Então, a gente não precisa desejar mal para alguém, a gente não precisa desejar que a outra pessoa morra porque eu estou com ódio dela. Primeiro, a morte
É um estado natural, está na natureza. Um dia iremos partir, né? E lembrar que a morte é apenas do corpo. O espírito, ele, né, ele não morre, ele vive. E a mesma coisa é a questão da gente desejar, né, algo ruim para o outro. E a gente aprende na doutrina que nós somos livres, livres para fazer o que quiser, mas somos responsáveis pelas nossas ações. E se for necessário, a gente vai reparar, ou nessa vida, ou na próxima, ou na próxima. Então, não precisamos, tá, ter pensamentos não muito bons para com outra pessoa. Primeiro, se esse pensamento ruim sai de nós, da nossa fonte, né? Se saiu essa emoção de dentro da gente, se saiu, algo aqui também ficou, não foi só para o outro. Então, aquele desejo ruim que emitimos para o outro saiu daqui e ficou um resquício aqui comigo. Então, não só estou desejando mal ao outro, como estou fazendo mal a mim mesmo, né? Então, a gente precisa realizar essa questão do perdão quantas vezes forem necessária. E vocês vão dizer assim para mim, poxa, Janaína, mas perdoar não é fácil. É fácil para você? Não. Eu não disse que era fácil. Mas também, né, Jesus mostrou para a gente que não é impossível. Tem coisas na nossa vida que a gente tem, vamos dizer assim, mais facilidade em, em rever os nossos pensamentos. Tem outras que a gente vai levar muito tempo, né? E Deus, ele sabe muito bem que os seus filhos têm as suas dificuldades e respeita cada um de nós. Mas deseja que a gente aprenda não só com a doutrina espírita, mas com várias outras informações que possa ter, como essa da neurociência, para a gente começar a rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, certo? Então, né, que a gente possa pensar, né? A gente tem até o direito de ter esse sentimento de, no primeiro momento, a gente ter raiva, a gente não ficar bem, mas a gente precisa de outros momentos para rever esse sentimento, né? Porque, como traz aqui a questão da trilha neural, quanto mais eu repetir o meu pensamento, o meu comportamento, aquilo vai ficar marcado no meu cérebro e pode gerar, pode não, vai gerar, né, algo ruim no nosso organismo. Segue mais adiante. Aí, só para vocês verem como tem sintonia, né? Tem sintonia o que a neurociência está falando com as informações que temos lá no Livro dos Espíritos, na fala de Kardec, onde ele diz assim que a educação ela é um conjunto de hábitos adquiridos. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos. Então, o que o Kardec está falando? Que o nosso processo de progresso, de amadurecimento, tá? Como ele deve ser educativo, o que que acontece, né? O nosso progresso, o nosso amadurecimento, ele leva tempo, ele vai levar muitas encarnações. E quando ele diz que é hábitos adquiridos, o que que nos torna um hábito uma coisa comum? São as repetições, são as tentativas de acertar, são as tentativas de rever os nossos pensamentos e tentar melhorar essa mágoa, administrá-la de uma maneira que ela não gere um mal na gente, que a gente possa olhar para a situação e ter um outro olhar para ela, né? Então, quando o jovem diz assim, que enquanto a gente tiver a mágoa, a gente cria uma trilha que marca que vai repercutir no nosso corpo. Mas se eu perdoar,
mais de uma vez, eu vou criar uma outra trilha e vou apagar aquela. Nesse sentido, a gente já vê diferente da fala do jovem, né? Porque, na verdade, tudo que a gente vivencia, nós não apagamos. Sabe por que, que não apagamos? Porque faz parte da nossa história. O que diferencia é o seguinte: aquela informação que tem lá de que eu tive um sentimento por uma pessoa, não perdoei, né, por muito tempo, mas hoje, com amadurecimento, com compreensão, né, com várias encarnações, eu consegui perdoar. E aí, o que, que acontece? Eu consigo olhar para aquela situação ali de uma outra maneira, não mais com ódio, não mais com raiva, né? Por quê? Eu não apaguei, elas não são apagadas. As nossas ações elas não são apagadas, né? Elas são só vistas de uma outra maneira com o amadurecimento, né? Por exemplo, né, uma coisa assim bem comum na gente. Quando a gente era jovem, a gente tinha determinados gostos da juventude. E hoje a gente é mais amadurecido, a gente já não tem mais aquele gosto. Aí algumas pessoas vão dizer assim, porque está velho. Não, porque o olhar, né, o amadurecimento veio de uma outra maneira. Assim são os nossos sentimentos ruins quando a gente trabalha, quando a gente amadurece. Eles estão ali porque fazem parte da nossa história. Mas a gente tem uma outra forma de percebê-los, de senti-los, quando a gente já aprendeu, a gente já mudou o nosso hábito. Então, nesse sentido, a gente vê diferente do menino. Não apaga, a gente só tem uma forma melhor de olhar aquela situação. Segue em frente, por favor. E aí, a gente faz uma reflexão importante, como as informações se interligam, né? Trouxemos aqui uma parte, um aspecto da neurociência, interligando com a doutrina espírita, e aí a gente vai trazer aqui um pouco da filosofia, né? Que aquela frase que é bem antiga e que muitos já tomou contato, né? A frase mente sã, corpo sã, é uma tradução do latim mens sana in corpore sano, que foi escrita pelo poeta romano Juvenal, no século I depois de Cristo, né? A citação latina encontrada na Sátira X reflete a ideia de que a saúde mental e física estão interligadas. Então, mente sã refere o quê? A uma saúde mental, ao bem-estar emocional e psicológico. Corpo são refere-se à saúde física, ao bem-estar do corpo. Então, na filosofia, também traz essa questão de que um bom pensamento vai gerar um corpo saudável, né? E muitos ficam preocupados até com determinada alimentação, que a gente deve ter cuidado sim com a alimentação, uma alimentação saudável, a gente deve se preocupar em fazer atividades físicas, sim, é muito bom, né? Mas a gente também tem que ter bons pensamentos, né? Como alguns dizem que a pessoa que não faz nada, o quê? Só vem besteira na cabeça. Mas quando ela está com a cabeça ativa, estudando, lendo, vendo coisas na internet que são úteis, né? Isso vai fazer com que não só o cérebro tenha coisas boas, mas também a gente desenvolva o quê? A nossa inteligência. Porque quando a gente desencarna, né? A neurociência está falando do cérebro, um órgão, faz parte do corpo físico. Mas quando a gente desencarnar, esse corpo físico, essa matéria, não vai. O que vai com a gente são os sentimentos, a nossa consciência, a nossa inteligência. Então, se eu trabalho o meu pensamento, né, a minha vontade, eu estou trabalhando não só o cérebro, mas também a minha consciência. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou chegar no mundo dos espíritos bem equilibrado. E para uma próxima existência, melhor ainda. Né? Então,
Veja só, neurociência, espiritismo, a filosofia, trazendo coisas muito semelhantes que têm simpatia, né? Que a gente deve trabalhar a mente e as nossas ações. Por favor. Aí ele tinha dito que se a gente pensasse muito, né, perdoasse muito, tinha a questão da neuroplasticidade. E para a gente explicar a questão da neuroplasticidade ou plasticidade neural, trouxemos o seguinte: a neuroplasticidade, também chamada de plasticidade neural ou maleabilidade cerebral, refere-se o quê? À habilidade do sistema nervoso de mudar sua estrutura e função ao longo da vida. Ou seja, é a capacidade do cérebro de se reorganizar, adaptar e formar novas conexões em respostas à experiência, aprendizado, estímulos ambientais ou lesões. O que significa isso para a gente, para a nossa vida, né, neurológica melhor? Significa o seguinte, que independente da idade, pessoal, a gente precisa estar sempre vendo coisas novas, estudando. Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa já tem uma idade tal, o que que ela vai aprender? O que que ela vai aprender? Ela vai exercitar um atributo que o espírito tem, que é a inteligência. Não importa se ela, aquelas informações, ela vai usar ou não. Por exemplo, uma pessoa que está com uma determinada idade, está fazendo direito, está fazendo medicina, está fazendo engenharia. Se ela gosta, se isso dá prazer, se isso faz ela exercitar, se é uma coisa boa, por que não? Né? Um outro exemplo, quando a gente aprende uma coisa e a gente não exercita, o que, que acontece? Ela fica adormecida ali no nosso cérebro. Né? Exemplo, né? Quem na escola, quando jovem, estudou muito matemática, estudou física, e hoje em dia não lembra de nada. Por quê? Não lembra porque não exercita. Não exercita, mas está ali adormecido. Se algum dia precisar despertar, aquilo vai ser despertado. Então, a neuroplasticidade está dizendo para a gente que a gente deve estimular a nossa mente, né? A gente deve fazer novas conexões. Então, por exemplo, se você está com tempo, quer fazer uma atividade de instrumento musical, de arte, de mecânica, não importa, né, em que área você vai trabalhar, mas se você gosta, a mesma coisa, tem aí a internet, se você puder assistir coisas que ensine, que oriente, isso é muito, muito saudável, né? Então, essa neuroplasticidade é muito importante o nosso cérebro estar exercitando. Para quê? Para que a gente não tenha pensamentos cristalizados. Pelo contrário, seja um leque de opções, seja um leque de informações, e a gente tendo mais de uma referência de ensinamentos de coisas, é muito mais fácil a gente lidar, né, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nós somos mais flexíveis. Né? Então, é importante isso para quê? Para lidar com os nossos sentimentos, e principalmente quando são sentimentos que não são legais. Né? Seguindo. Aí, voltando à questão da trilha neural, mas trazendo uma explicação melhor. Né? As trilhas neurais referem-se às conexões que se formam entre os neurônios no cérebro à medida que aprendemos e experimentamos novas informações. Então, a gente aprendeu, criou ali uma trilha. Aprendeu outra coisa, criou outra trilha. Tá? E se a gente viver, né, exercitando aquela trilha que a gente criou, ela vai ficar o quê? Ativa ali. Cada vez que um pensamento ou comportamento é repetido, essa conexão se fortalece, ou seja, fica ali ativa, né? Criando uma trilha que facilita a comunicação entre os neurônios. Isso é fundamental para a formação de hábitos e crenças. Se lembra aqueles hábitos que Kardec falou, né? Que a educação é a gente, né, a formação de hábitos adquiridos, que pode ser adquirido nessa existência, somando a outras existências, certo? Mais uma vez, seguindo. E aí, né, para a gente
está concluindo neurociência e doutrina espírita. Então, o que a gente traz aqui? Aprender a perdoar dentro e fora do consultório é compreender que o cérebro humano tem a capacidade extraordinária de se reconstruir sempre que escolhemos a paz. E aí, essa frase que a neurociência traz, a gente faz um gancho com a doutrina, né? Que, assim, muitas das vezes a gente sai de uma encarnação não muito bem emocionalmente, não muito bem, né? E aí a gente precisa que a equipe espiritual lá no mundo dos espíritos nos auxilie, nos faça refletir. Às vezes nós somos encaminhados por uma reunião mediúnica para ser esclarecido por pessoas que estão encarnadas, que estão no mesmo patamar que a gente. E aí depois a gente tem a oportunidade de reencarnar e trabalhar e reparar aquela situação, né? E parece até, principalmente para quem atua em reunião mediúnica, quando chega espíritos que a gente denomina como endurecidos, com muita raiva, com muito ódio, a partir de vários encontros, de vários esclarecimentos, ele vai repensando e ele muda e ele se torna um espírito mais harmonizado, mais na paz, né? Então, a gente parece até que é um caso perdido, como algumas pessoas falam, mas não é. A gente só precisa dar oportunidade e também é, ter a vontade de melhorar isso, né? De escolher a paz, como está aqui trazendo a neurociência. E aí ele diz que o perdão é, portanto, uma forma de neuroplasticidade aplicada à experiência emocional, capaz de transformar a dor em aprendizado e a memória em crescimento. E aí a gente conclui o seguinte, que a doutrina espírita traz para a gente que as dificuldades que a gente passa, né, ela tem a ver com nossas ações e com nossas escolhas, que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. E aí, quando a gente passa uma dificuldade, um sofrimento, ele não é um castigo de Deus, porque Deus ele não nos castiga. Na verdade, as dificuldades que estão ali geradas foram ações nossas, né? Que vêm para quê? Para que a gente repare, para que a gente melhore. Então, pessoal, o que a gente deixa aqui que não só a questão do perdão, mas qualquer outro sentimento ruim que a gente esteja ali cultivando, para a gente repensar, para a gente pensar o seguinte, que no vídeo do menino, quando vocês tiverem oportunidade, entra lá no canal dele, que ele vai concluir, né, que assim, o perdão ele é mais para a gente do que para o outro. É uma questão de sobrevivência nossa no sentido da gente ficar bem conosco mesmo e seguir em frente. Porque Jesus nos falou de que enquanto, né, a gente estiver no nosso caminho, aquela... Estou falando com as minhas palavras, né? Tivermos um inimigo, né? Que a gente possa, nesse caminho, junto com ele, a gente trabalhar as nossas relações, né? Então, que a gente possa fazer já nessa e nas próximas que virão. Então, que a gente possa trabalhar as nossas emoções, porque o que a gente pensa e o que a gente age, né, não só prejudica o nosso corpo físico, que daqui a pouco vai ficar aqui na hora da gente desencarnar, mas também a gente leva para a nossa alma. E se a gente quer levar para a nossa alma, se a gente quer levar, né, após a desencarnação, coisas boas, que a gente comece a refletir. Como é que estão minhas ações? Como é que estão meus pensamentos? E seguir em frente para trabalhar isso. Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado nesse trabalho de hoje sobre a questão do perdão, da neurociência, da doutrina espírita e da filosofia, para que a gente paulatinamente possa alcançar patamares melhores, né? Criar um caminho melhor para a gente. Agradecer a todos do Maria de Madalena pela oportunidade e vamos
realizar nossa prece finalizando, né? Primeiro agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho, agradecer pela sua presença, pela presença da equipe espiritual do Maria de Madalena, por todos os trabalhadores que fizeram com que o dia de hoje acontecesse. Fique em paz, que as casas sejam abençoadas e possamos ficar bem. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Grata a você, Janaína. Uma palestra muito boa. Tem gente que está fazendo esse sinal, né? Muita saudação aqui. Muito grata pela sua palestra e pela linda oração que fizeste. Tá bom, Janaína? Muito obrigada. 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 Tchau, tchau. 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 Lembrando aos amigos do centro, que amanhã, dia 25, sábado, teremos a energização, um trabalho de apoio e ajuda ao próximo, das 8 horas às 11. Não cobramos nada. Na segunda-feira, dia 27, seguimos com os estudos dos livros dos espíritos e o livro dos médiuns, começando às 18 horas. Na quarta-feira, dia 29, começando às 18 horas, com o estudo do livro A Gênese. Na sexta-feira, dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho ou Dia do Trabalhador, não haverá sessão pública. Já no sábado, dia 2, no dia seguinte, teremos os florais de Bach, das 8 horas às 10. Tragam as suas garrafinhas para ser pingado no floral. E à tarde, às 14 horas, teremos o estudo do livro dos médiuns. E agora iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite, fiquemos com Deus.